Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Já há algum tempo estamos fazendo meditações na carta aos Romanos. Não estamos seguindo uma ordem cronológica dos capítulos, mas estamos olhando um pouco para o livro de Romanos. Domingo passado a gente viu o capítulo 1, já uns 2 estudos que estamos no capítulo 1, e hoje vamos observar um pouco dessa riqueza que está aí no capítulo 2. Inicialmente, vamos ler apenas o capítulo 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Uma outra versão diz assim: porque és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Uma outra versão diz: meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. E tem uma outra versão que diz assim: bem, vocês podem estar dizendo, mas que gente tão terrível acerca da qual você está falando. Espere um momento, porém, vocês são tão ruins quanto eles. Quando afirmam que eles são maus e deveriam ser castigados, vocês estão falando de si mesmos, pois fazem essas mesmas coisas. Que Deus nos dê a graça maravilhosa dele para compreendermos a palavra nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas fazes o mesmo? Por que no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas? Pois praticas as próprias coisas que condenas? Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Quando afirmam que eles são maus e deveriam ser castigados, vocês estão falando de si mesmos,
pois fazem essas mesmas coisas. O que é isso? Que coisas são essas comuns a ambos aqui? Trata-se da natureza pecaminosa, irmãos, natureza pecaminosa do homem e das coisas pecaminosas dessa natureza, que essa natureza produz. Todos, segundo a palavra de Deus, todos nós, ao nascermos, somos de fato pecadores por natureza. A palavra do Senhor diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5. Irmãos, segundo a palavra de Deus, todos os homens são pecadores e nascem com uma natureza pecaminosa e propensa para o pecado. Há uma disposição dentro da velha natureza, uma disposição dentro da velha criatura para praticar coisas inconvenientes. Irmãos, hoje há uma tendência também dentro das igrejas, uma tendência de olhar para o pecado como coisa de somenos. Satanás vem trabalhando esta ideia desde o Éden, desde a queda. Satanás vem trabalhando o conceito de normalização do pecado. Satanás e os pecadores, em parceria, estão trabalhando sem medir esforços nisso. Mateus capítulo 24, o verso 12, Jesus coloca uma coisa ali terrível. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade, o aumento da iniquidade e esfriamento. Aqui são coisas que andam assim, bem juntas. Irmãos, esses muitos que Jesus diz aqui, muitos, não é? O amor de muitos esfriará. Esses muitos nunca foram libertos do pecado, jamais. Esfriar aqui significa que o pecado tornou-se aceito, tornou-se uma prática normal, né? Troca-se o nome do pecado para que o pecado fique menos ofensivo, né? Para que deixe de ser ofensivo. E isso tem um efeito psicológico atenuante muito grande. Assim, vejam o que acontece. A prostituição tornou-se um programa. Seus agentes passaram a se chamar profissionais do sexo. O adultério virou caso extraconjugal. Corrupção virou esperteza. Ganância é chamada de espírito competitivo, e vai por aí. E além dessa normalização, há também a defesa pelo direito de pecar. E é terrível. Há os que defendem por conveniência e há os que defendem por conivência.
Em ambos os casos, irmãos, trata-se da defesa do pecado que está em si mesmo, Essa ideia, você já deve ter ouvido essa frase, essa ideia de que os fins justificam os meios, significando que não importa o que o governante faça em seus domínios, desde que seja para manter-se como autoridade e para alcançar seus objetivos ou realizar os seus projetos. É perversa essa ideia, perversa, irmãos. Em Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Jesus mostrou o espírito que movia neles. Irmãos, qual espírito se vê aqui? O espírito da velha natureza, o espírito do pecado, o espírito do revide, o espírito da zanga, da mágoa, do ressentimento, da vingança, coisa terrível. Mas também vemos o espírito da defesa do pecado, o espírito de que é possível chegar a fins honrosos cumprindo etapas vergonhosas. Foi o caso dos 2 discípulos. Irmãos, até as palavras de Jesus são usadas de modo distorcidas para justificar a prática do pecado. Parece que o pecado, além de normal, tornou-se um direito do indivíduo, um direito que ele se orgulha até. O uso positivo da palavra pecado é notável, irmãos, pelos líderes religiosos, também na literatura e na música. E hoje já vemos até a oficialização do pecado na sociedade. Representante injusto de um povo injusto acaba criando leis que contrariam as leis de Deus. Assim surge a oficialização do pecado, que o torna aceito e até imposto na sociedade. Irmãos, e o ápice de tudo isso, desse processo maligno, ocorrerá por ocasião do governo do anticristo neste mundo. Entretanto, os regenerados têm outra proposta de vida. Qual? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Sois livres. Há sim uma libertação real para ser desfrutada em Cristo Jesus. Alguém pode dizer: Deus me aceita do jeito que eu sou. O meu pastor disse para mim que Deus me aceita do jeito que eu sou. Não precisa esquentar a cabeça. Aceita não. Aceita não. Se você estiver com essa ideia,
estou aqui para desenganar você. Não aceita, não. Não aceita. Ele lhe amou do jeito que você é. Sim, lhe amou do jeito que você é. Mas para lhe aceitar, ele teve que integrar você no corpo dele, naquela cruz, fazendo você morrer para o pecado, separando você para ele. Viu? Ele faz você deixar de ser o que você era no pecado, o que você é no pecado, para ser o que ele quer que você seja em Cristo. E em Cristo somos novas criaturas, como o apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo, preste atenção, tudo, é tudo mesmo, se fez novo. Há dois tipos de pecadores neste mundo. O pecador mostrado por Paulo no capítulo 1 de Romanos, o pecador sem repressão, sem supressão do mundo gentílico. Não está nem aí, peca mesmo, e não está nem aí, não tem repressão nenhuma e nem supressão. Repressão e supressão é caso religioso, é para o religioso, né? É uma coisa totalmente liberada. E também o pecador legalista, religioso e hipócrita, descrito no capítulo 2, que vamos tratar um pouco nesta manhã. Então, no capítulo 2, ele mostra o pecador moralista, que pode ser tanto judeu como gentio, porque se trata do legalista religioso de modo geral. De modo geral. Ambos têm algum conhecimento de Deus como Criador ou Juiz, mas não como o Deus regenerador em Cristo Jesus. E Romanos capítulo 1, o verso 20, nós temos aí a sentença de Deus colocada a este pecador, descrito no capítulo 1, Romanos 1, 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto a do seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Você viu, usando aqui a minha versão, na parte final do texto, tais homens são indesculpáveis. E a mesma sentença é passada para os pecadores religiosos, legalistas, hipócritas. Romanos capítulo 2, verso 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Diz aí: és indesculpável, ó homem. Quem é esse homem que Paulo se dirige aí? És indesculpável, ó homem. É o pecador, legalista, religioso e hipócrita, irmãos.
Esse homem pecador, legalista e hipócrita, você viu aí, se acha no direito de estabelecer juízos morais e condenar os outros. Irmãos, esse pessoal, não é, que condena os outros, mas faz as mesmas coisas, não é, que eles fazem. O que é isso, irmãos? Isso é uma atitude hipócrita. Essa é uma tendência marcante do velho homem. Efésios capítulo 4, verso 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Você viu que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Veja aqui, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Engano. É desta palavra engano aqui que surge, irmãos, a hipocrisia. O homem quer ser o que ele não é, demonstrar o que ele não é. Isso é típico do legalista religioso. Jesus pegou pesado com o legalista religioso hipócrita. Lucas capítulo 12, verso 1, Jesus faz uma observação interessante aí. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aqui no texto nós temos dois perigos. Jesus desprezou um e enfatizou o outro. Vamos ver agora. O texto diz: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas. Muitos milhares. 5 mil, 10 mil, 20 mil. Havia muita gente. Aqui diz muitos milhares de pessoas. De sorte que se atropelavam. Você viu o perigo? Atropelamento, muita gente. É perigoso. Diz aqui que atropelavam uns aos outros. Então Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Você viu, irmãos? A lógica humana seria Jesus pedir aos seus discípulos tomarem cuidado para não morrerem atropelados, pisoteados pela multidão descontrolada. A lógica seria essa. Mas havia um perigo maior, irmãos, do que atropelamento. Viu? Um perigo maior do que uma multidão descontrolada. E Jesus previne seus discípulos exatamente desse perigo. Qual é o perigo? Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Parece que Jesus estava aqui, irmãos, querendo despertar neles essa consciência. Todas as vezes
que alguém se apresenta com aspecto de bom é hipocrisia. Eu digo aqui com a autoridade da palavra de Deus, irmãos. Tudo o que é de bom no velho homem é hipocrisia. É lobo mau que vem com cara de vovozinha. A vovozinha é a desgraça aqui. É pior do que o lobo mau. É a hipocrisia. Viu? Eu sei que isto ofende os moralistas, os religiosos, que se acham bons e dignos. Tudo o que é bom, irmãos, preste atenção, tudo que é bom vem de Deus, viu? É por isso que nós precisamos ser crucificados e ressuscitados com Cristo, para Cristo viver em nós o que é bom, porque o que é bom, de fato, do ponto de vista da palavra de Deus, é Cristo. É Cristo. Tiago, capítulo 1, versículos 17 e 18. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Irmãos, vejam o que está aí no versículo 18. A primeira coisa que o Pai, de tudo o que é bom, faz, é a obra da regeneração, pela qual Cristo vem viver em nós. Tudo o que Ele tem de bom, de bonito, de excelente, de santo, de eterno, de digno, e por aí segue, porque em Cristo a coisa é boa, e muito boa. O homem velho tem esse lado bonzinho, mas esse é o pior, porque é a tendência do velho homem. Em Mateus 23, Jesus coloca o moralista hipócrita pelo avesso, e só Jesus pode fazer isso. Não tente fazer você, só Jesus pode. E Ele fez aqui, Ele colocou o religioso moralista, o bonzinho, o hipócrita pelo avesso. Eu vou ler aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio, veja aqui, o interior está cheio de rapina e de intemperança. Mateus 23, verso 25. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Mateus 23, o verso 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Mateus capítulo 23, o versículo 27. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos. Veja aqui,
pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, verso 28. Você viu? Por fora é estético, por dentro é deformado e feio. Por fora é cosmético, mas por dentro é podre. Mas Cristo, irmãos, pegou essa coisa podre, essa coisa imunda, e destruiu tudo na morte com Ele na cruz. O milagre dos milagres surgiu na nossa ressurreição com Cristo. É ali. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aqui está o milagre dos milagres. Nova criatura, nova criação. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5,17. E tem um outro texto maravilhoso em Efésios 5, verso 26. Você pode fazer o favor de ler aí. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 26 e 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você viu que igreja? Essa igreja que está aí no texto é a igreja de Jesus. Eu pergunto, baseada nos dois textos que foram lidos, qual a deformação que ficou? Qual? O que ficou da velha criatura? Ficou alguma catinga do fedorento do velho homem? Ficou? Ficou alguma coisa podre do acatingado? Ficou? Você viu aí? É uma coisa linda e cheia de graça. Linda e cheia de graça. Você não acha? Ou você não observou bem? O poeta carioca colocou em versos o seguinte: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, a menina que vem e que passa. Ele não tinha o que fazer, ficava observando. Mas isso aqui se encaixa melhor na igreja, porque realmente a igreja é a coisa mais linda, a igreja de Jesus. A que morreu restou com Ele. É a coisa mais linda, cheia de graça, cheia de graça, irmãos. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor, ó tu, chama divina, é Ele mesmo. Todo o meu ser se refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Se você é velho homem, ninguém vai ver beleza de Cristo em você, coisa nenhuma. Quero deixar alguns pontos no capítulo 2 de Romanos. O primeiro, vou até pedir que o Emerson faça a leitura de Romanos 2, versículos de 1 a 4. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem.
E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? O homem legalista pega pesado com os outros, mas tem uma atitude leniente consigo mesmo. O homem legalista, irmãos, é intransigente ao criticar e julgar os outros, mas é tolerante e leniente com os seus próprios pecados, não é? E a palavra do Senhor diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A autocondenação é uma grande bênção, irmãos. Quando Deus, pela revelação, nos mostra quem nós somos no pecado, e nós reconhecemos que somos pecadores, indignos, merecedores do inferno, e o inferno é pouco, e merecedores da morte, viu, irmãos? E então a gente entende o seguinte: eu preciso morrer, eu tenho que morrer mesmo, porque é a minha pena. Então eu estou entrando nessa autocondenação. Deus me revelou. É gostoso, porque aí eu caio na cruz, irmãos, no corpo de Cristo. Lá eu morro, experimento a libertação com Cristo Jesus. Dentro da capa legalista, dentro de uma capa legalista, uma capa religiosa, o hipócrita, ele está vivendo a realidade do pecado e se achando que vai escapar, irmãos. É o que Paulo está colocando aqui. O legalista, o religioso, ele está vivendo o pecado, uma realidade pecaminosa, e ele acha que vai escapar, que vai sair impune, viu? E pior ainda, refugia num argumento teológico falso. Deus é bom, tolerante, paciente, Ele não vai me castigar, não vai me punir, portanto podemos pecar e permanecer impunes. É desonesto essa teologia, irmãos, viu? Esse teologismo é desonesto e denota desprezo e não honra a Deus, como você viu no texto. Isso não é fé, é presunção. A bondade de Deus, irmãos, diz aí, é o que nos leva ao arrependimento. Esse é o objetivo da bondade de Deus, da graça de Deus. Ela existe para nos proporcionar o verdadeiro arrependimento, viu? E não para darmos uma desculpa para pecarmos. Arrependimento é uma obra divina pela qual o pecador se arrepende de si mesmo. Arrependimento, irmão, se resume no seguinte: sou pecador indigno de morte, morri em Cristo Jesus na cruz, e Cristo é minha vida. Não existe arrependimento sem morte e sem a substituição da nossa vida pecaminosa pela vida de Cristo, irmãos. Não existe. Alguém pode dizer: mas eu não concordo que arrependimento seja essa a definição de arrependimento. Não concorda, não? Mas uma coisa eu digo: tem que haver mudança de vida. Se não tem mudança de vida, se não trocou a vida, não houve arrependimento, coisa nenhuma. Uma outra coisa, Romanos 2:8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. E o verso 5 também. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente,
Entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O homem legalista é desobediente à verdade e obediente à iniquidade, e por isso entesouras ira contra si. A ira de Deus, a ira de Deus. Irmãos, contar com a bondade e paciência de Deus como uma coisa que nos encoraja a viver na desobediência é sinal evidente de um coração duro, como pedra, que não se arrepende. Você viu aí no verso 5, só acumula a ira de Deus no juízo. Isso é o que me leva a pensar, irmãos, que Deus está irado, sim, com a velha natureza pecaminosa do homem. Se você é portador da velha natureza, saiba agora, Deus está irado com você. Crie juízo, pense direito, saia dessa loucura enquanto há tempo. Depois, irmãos, nos versículos de 11 a 16, que eu vou comentar aqui, Romanos 2, versículos de 11 a 16, Paulo fala da imparcialidade de Deus. O juízo de Deus é justo e imparcial, sem favoritismo. Irmãos, todo o que pecar, com lei ou sem lei perecerão, conforme está lá no verso 12. Pode ler. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Irmãos, se a pessoa pecou conhecendo a lei, ou pecou ignorante a lei, o julgamento será de acordo com o pecado de cada um. A consequência do pecado você conhece, é a mesma em todos e para todos. O salário do pecado é a morte, e diz também que todos são indesculpáveis. Veja o versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Precisamos compreender bem o texto, principalmente o versículo 13. O versículo 13, irmãos, está mostrando exatamente a impossibilidade de qualquer pessoa ser justificada pela obediência da lei. Ninguém é capaz da obediência absoluta da lei. Romanos capítulo 3, o verso 20, não deixa nenhuma dúvida. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Viu? Somos justificados em Cristo, e fora de Cristo ninguém será justificado. Não existe nenhuma possibilidade de salvação fora de Cristo, não existe, irmãos. Versículo 16, Romanos 2. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eu gosto desse verso. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo. O julgamento é por Jesus, segundo o meu evangelho. Preste atenção aqui, segundo o meu evangelho. Aqui temos três verdades acerca do juízo de Deus. Primeira, é que o juízo de Deus abrangerá áreas ocultas da nossa vida. Não tem como esconder nada dele, irmãos, não dá. Aqui ele descobre tudo. E a segunda é que o juízo de Deus irá realizar-se mediante Jesus Cristo.
o próprio Jesus disse que o Pai lhe confiou todo o julgamento. Irmãos, para mim é um grande conforto, né, saber que o meu juiz é também o meu Salvador, né, que o meu juiz é também aquele que me fez morrer com Ele na cruz para o pecado, é aquele que vive em mim, e vive em mim a sua vida justa e santa, né? E terceira coisa aqui é que o juízo de Deus é parte integrante do Evangelho. Você viu aí o apóstolo Paulo dizendo no texto: será segundo o Evangelho. O julgamento de Deus, o juízo de Deus será segundo o Evangelho, será de acordo com a verdade do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é o que decidirá no juízo de Deus. O que é esse de acordo com o Evangelho? Você já perguntou isso? O que é esse de acordo com o Evangelho? Sabe o que é, irmãos? Esse de acordo com o Evangelho é o seguinte: você morreu com Cristo para o pecado na cruz, você morreu, você ressuscitou com Cristo, Cristo vive em você, a libertação verdadeira do pecado. Isso é estar de acordo com o Evangelho, irmãos. Então eu pergunto: você está de acordo com o Evangelho? Você está de acordo com o Evangelho? Ou você quer que o Evangelho fique de acordo com você? O que nós afirmamos aqui nesta igreja, domingo após domingo, nós afirmamos o seguinte: estamos crucificados com Cristo, e Cristo é a nossa vida, Ele vive em nós. Nós chamamos isto de Evangelho. Você pode até não concordar, mas nós chamamos isto de Evangelho. Deus manda pregar o Evangelho, Ele salva pelo Evangelho. A nossa perseverança é no Evangelho, e o juízo de Deus será de acordo com o Evangelho. Isso é o meu negócio. Não faço concessões, e se for preciso morrer por isto, morro. Paulo, irmãos, ainda levanta algumas perguntas neste capítulo 2. Parece que Paulo está se dirigindo agora aos judeus, com a sua religião de autoconfiança e incoerência. Mas ele também quis mostrar algo que tem a ver com o Evangelho e tem a ver conosco. Bem rapidinho aqui, Romanos 2, versos 21 ao 23. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Você viu? Paulo vira a mesa em cima deles. Vocês não vivem de acordo com o Evangelho. Vocês são uma vergonha para Deus. Vocês nunca foram libertos do pecado. Vocês gostam do pecado. Vocês que deveriam ser libertos estão acorrentados ao pecado. É o que Paulo está dizendo. Paulo faz essas perguntas para chamar a atenção para a incoerência deles. Você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que diz não se ora aos ídolos e
faz do dinheiro o seu Deus. Irmãos, temos aqui nesta última pergunta o indício de ladrões dos fundos destinados, levantados já naquele tempo. Coisa terrível. Essa gente tinha horror aos ídolos, mas tinha uma horrorosa avareza. No meio religioso rola hipocrisia, corrupção, sexo ilícito e dinheiro. Viu, irmãos? Está aqui. Veja aqui. No meio religioso, nos círculos religiosos, no meio religioso rola hipocrisia, corrupção, sexo ilícito e dinheiro. Veja o versículo 23 do capítulo 2. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Você que se orgulha de ter a lei de Deus, desonras a Deus pela transgressão da lei. Você viu aqui? Você que se orgulha de ser crente, viu? De ser evangélico, viu? E você vive no pecado, você vive pecando. Você que se orgulha de ter a palavra de Deus, desonra a Deus pela transgressão da lei. Você sabe o que é transgredir a lei, irmão? Você sabe? Transgredir a lei é pecar. Fique sabendo que só tem um jeito de transgredir a lei de Deus: pecando. Isso aí diz respeito ao orgulho religioso, seguido da prática vergonhosa do pecado. Essa conduta provoca o escárnio. Deus vira uma piada, irmãos. Ser evangélico é uma palhaçada para os gentios, para o mundo. Um crente derrotado pelo pecado é a mofa do cristianismo. Terminando, vamos ler os versículos 26 ao 29. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra da circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu o que é o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que o é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo levanta mais uma questão acerca aqui da circuncisão. A circuncisão era um sinal dado por Deus para selar a sua aliança com eles. Também era um sinal que apontava para a crucificação de Cristo e a nossa crucificação em Cristo. Também tinha um aspecto higiênico, evitava muita infecção nas crianças do sexo masculino. Mas não era um rito mágico, nem milagroso. Não era nenhuma garantia automática de salvação. Os judeus passaram a crer na circuncisão ao invés de crer em Deus. O homem circuncidado vai para o inferno se não nascer de novo, não é? Porque é preciso ganhar a libertação do pecado pela nossa morte e ressurreição em Cristo Jesus. No versículo 28, Paulo define o que não é, e no verso 29 ele define o que é. A realidade, irmãos, está no nosso interior. Ele diz aí, no nosso interior é onde nós fomos libertos
fomos libertos no nosso interior. É no nosso interior que foi trocada a nossa natureza. Foi aí, irmãos. Circuncisão é a que é do coração e no espírito. Na circuncisão do coração, o que é essa circuncisão do coração, irmãos? A circuncisão do coração é Deus em Cristo cortando fora o nosso velho coração, decepando, extirpando o coração pecaminoso e colocando no lugar um novo coração, o coração de Deus mesmo, o coração de Cristo. Quem torna isso uma realidade em nós é o Espírito Santo. Por isso que diz que é no Espírito, diz aí que é interiormente, do coração e no Espírito. Agora, nesta vida interna e eterna de Cristo em nós, irmãos, o louvor procede de Deus e não dos homens. Ou seja, Deus aprova, é o que Deus aprova. Ele aprova porque foi Ele mesmo que fez, não é? O que leva importância diante de Deus é o que Ele mesmo realizou dentro de nós em Cristo. Ele nos libertou, irmãos, para vivermos para Ele. Ele nos libertou para vivermos para Ele. Amém?